Gravei uma mensagem, eu coloquei aí nas redes sociais uma mensagem de uns 3 minutinhos, e os comentários, né, diversos comentários, dentre os comentários, eu achei um interessante de uma pessoa, uma senhora, uma mulher, que ela comentou criticando, dizendo, este povo aí, esse povo que está pregando o evangelho da graça, eles acham que o evangelho é comportamental, ou é comportamento. Evangelho não é comportamento, evangelho é posicionamento. E aí eu parei um pouco para analisar, para tentar entender a mente desta pessoa, e eu cheguei à seguinte conclusão. Queridos, quando as pessoas não querem responsabilidade, quando as pessoas não querem relacionamento, quando as pessoas não querem compromisso, o que é que as pessoas fazem? Ela se exclui. Ou ela se exclui, ou ela traz um argumento, uma argumentação para condenar, para desfazer, criticar daquele que pensa diferente. Eu vou dar um exemplo simples. Um namoro, né? Todos nós tivemos a nossa juventude, né? Estou falando aqueles que já estão aí meia idade, como beirando aí os 30, 40 anos, enfim, quem é casado, quem tem um compromisso sério, quem é noiva, etc., quem tem um namorado, uma namorada, etc. Então, quando você assume um relacionamento, você está assumindo um compromisso. E, naturalmente, a partir do momento que você assume um compromisso, a partir do momento que você assume um relacionamento, naturalmente o teu comportamento ele vai influenciar naquele relacionamento. É ou não é? Porque, um exemplo, se você era uma pessoa que gostava de muita farra, saidinha com os amigos, futebolzinho no final de semana, a moça gostava muito de bater papo com as amigas, sair sem dar, digamos assim, sem dar nenhum tipo de respaldo, de satisfação. Por quê? Porque a pessoa, de fato, era livre e tal. Mas a partir do momento que você começa a se relacionar com uma pessoa, estou falando de namoro ainda, de um relacionamento, de um casal, né? A partir do momento que você está ali junto com aquela pessoa, a partir do momento que você se comprometeu a estar com aquela pessoa, naturalmente o comportamento vai mudar. Porque você vai passar a ser uma pessoa que, de fato, tem um compromisso. Agora me diga uma coisa. A pessoa estava no sistema religioso, era escravo de pastor, escravo do sistema legalista, escravo dos homens. Aí um dia Deus abriu a mente para receber a palavra da graça. Você não tem mais um homem te pastoreando, porque quem te pastoreia, quem te conduz, quem te ilumina, quem te edifica é o próprio Espírito do Pai. Você não tem mais alguém ali cobrindo a tua vida espiritualmente, como você entendia no sistema religioso, porque você sabe que você está seguro na mão do Pai e ninguém te arrebata. Então, assim, você tem um comprometimento agora diretamente com Deus, com o Criador, sem precisar passar por mediadores, por tutores, cuidadores. Então agora, já que Deus se relaciona diretamente comigo, ou eu entendo que Deus habita em mim, que eu sou o templo do Espírito, então o evangelho agora não é comportamento, é um posicionamento. Foi o que essa pessoa deixou clara no comentário. Então eu me posiciono, eu não preciso de um pastor, eu não preciso a um espaço, a um templo religioso, como nós fomos ensinados, porque Deus não está em um local específico, Deus não está em um local físico, Deus não se prende entre quatro paredes, então isso é um posicionamento. Eu não perco a salvação, porque salvação ela é eterna e nunca dependeu de mim, sempre dependeu do Senhor. Foi o Senhor que nos escolheu. Isso é posicionamento. Eu não preciso de um homem colocar a mão na minha cabeça para dizer
e declarar, falar, proferir palavras de bênção, porque eu já me sinto abençoado, eu sou abençoado com todas as sortes de bênçãos por Cristo Jesus, e isso é um posicionamento ótimo. Eu não preciso participar de projeto, campanha, desafio com Deus para prosperar, para fazer isso, fazer aquilo, porque eu sei que tudo que vem às minhas mãos, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, vem do eterno. Isso é posicionamento. Ótimo, ótimo. Parabéns. Isso é um posicionamento. Agora, o posicionamento que nós temos hoje, esse entendimento que nós temos hoje, isso isenta o relacionamento, o comportamento que nós devemos ter para com o mesmo Deus? Não. Mas segundo o comentário dessa pessoa, um comentário totalmente carnal, de pessoas que mostram que não querem, não é dar satisfação para o homem, mas não querem dar satisfação ou ter um relacionamento ou manter um compromisso com o reino de Deus, querem viver a sua vida ao seu bel prazer, e quando vê alguém ministrando uma palavra onde o próprio Deus, por boca dos apóstolos, mediante o direcionamento do próprio Espírito, o próprio Deus nos chama a viver uma vida de temor, santidade, que é separado, né? Há uma vida de fato como novas criaturas, a se despir da velha natureza, a vencer o eu, o ego. Isso é o quê? É um posicionamento ou é um comportamento? Aqui agora já entra comportamento. Posicionamento é: eu estou salvo, eu estou abençoado, eu sou o templo do Espírito, eu tenho a vida eterna no Cristo ressuscitado, eu estou no reino inabalável de justiça, eu estou perfeito em amor, eu sou um espírito aperfeiçoado, estou completo nele, ele é o cabeça de todo o principado e potestade, o Espírito Santo é que me conduz. Aí sim, é um posicionamento. Agora, dentro desse posicionamento, o próprio Espírito ensina um comportamento. Sede santo, como é santo o vosso Deus. Amai-vos uns aos outros como o Senhor nos amou. Aí já entra a questão de posicionamento, de comportamento e comprometimento, ou não? Para algumas pessoas em graça, não. Não precisa se comportar de tal forma, porque isso aí é carnal. Aí começa a usar textos fragmentados. Jesus não conhece ninguém segundo a carne. Isso aí é deixar de andar no espírito e andar na carne. Como? É totalmente o contrário. Andar no espírito é justamente fazer morrer as paixões carnais, como disse Paulo a Timóteo. Fazer morrer as paixões carnais, as inclinações carnais. O Senhor vos chamou para a santificação e não para a prostituição. É um comportamento de quem é filho de Deus, de quem entende que está vivendo a graça de Deus. Não vou ficar aqui falando porque ninguém convence quem finge que tem cabeça dura, porque eu não acredito que a pessoa enxergue o evangelho dessa forma. Se enxerga, misericórdia, mas se não enxerga, é só para questão mesmo de se justificar para dizer que, de fato, não quer se responsabilizar, sabe? Voltando ainda à questão do namoro, eu lembro que na minha época, isso deve existir hoje ainda entre os jovens, tinha a questão de namorar e ficar, paquerar. O que é o ficar, o paquerar? Você namorava sem compromisso. Namorava com um ali, aparecia outra ali, você namorava. O jovem, a moça e o moço não tinha nenhum tipo de vínculo com aquela pessoa. A não ser se de fato, não, vamos nos casar, tal e tal, estamos noivos. Aí sim, aí começava a se comportar diferente. Aí tem gente agindo na graça de Deus dessa forma. No sistema era casado com o sistema religioso. Tinha aquele compromisso com o sistema religioso, não com Deus. Aí depois que Deus abriu a mente, abriu os olhos, ao invés de ter esse compromisso agora, essa relação com Deus, esse relacionamento de temor, de comprometimento, não, agora não quer ter com ninguém. Então, porque o evangelho é um posicionamento, eu estou perfeito, eu não devo satisfação a ninguém. Então não importa, porque em outras palavras, essa pessoa e tantas outras pessoas pensam da seguinte forma:
ou agem da seguinte forma. Não vou dizer que estão agindo porque eu não conheço, mas pensam e declaram. Então, se eu fumo, se eu bebo, se eu me prostituo, se eu estou mentindo, se eu estou enganando, não importa. O importante é que eu sou salvo, que eu sou abençoado, que eu fui predestinado, que eu sou santo. Como assim? Que eu estou perfeito? Como assim? Você está falando de coisas espirituais ou está falando de comprometimento? Ah, não, porque eu estou falando de coisas espirituais. Comportamento, comprometimento, isso é coisa de religião. Não é não, filho. Não é não. Isso é mais alguém que quer se esconder. Se escondia atrás da religião. Agora quer se esconder atrás da carnalidade das suas paixões. Vamos lá? Posicionamento. Colossenses capítulo 2, versículo 10. Olha o que Paulo disse. Isso é posicionamento. E estáis perfeitos nele, que é o cabeça de todo principado e potestade. Pronto, você está perfeito. Isso é um posicionamento. Eu li, Colossenses 2,10. Estais perfeito nele. Isso é um posicionamento. Eu aprendi, eu estou perfeito nele, porque ele é o cabeça de todo principado e potestade. Glória a Deus. Posicionamento. Mais um posicionamento. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos... Para o quê? Para que fôssemos... Então, olha o comportamento já entrando aqui no posicionamento. Versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Opa, abençoou. Posicionamento, eu estou abençoado. 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Opa! Olha, posicionamento. Eu fui eleito de Deus antes da fundação do mundo. Mas o texto continua. Para que fôssemos santos e irrepreensível diante dele em amor. Entra o comportamento. Então quem diz que é abençoado com todas as sortes de bênçãos, quem diz que está perfeito no Senhor, quem diz que foi eleito antes da fundação do mundo, deveria também dizer, entender, compreender e se esforçar para praticar, e aqui não tem nada a ver com salvação eterna, tem a ver de quem já é salvo, que deveria andar nessas obras que o Pai preparou de antemão, deveria se esforçar para ser santo, irrepreensível diante dele em amor. Isso é um posicionamento unido a um comportamento. Não existe posicionamento longe de comportamento. Não tem como você falar do amor de Deus, da graça de Deus, da salvação eterna, das bênçãos espirituais, e a pessoa olhar para você e ver você um mau caráter, mentiroso, prostituto, enganador, cachaceiro, sabe, vivendo na promiscuidade, na carnalidade, e você dizendo assim, evangelho é posicionamento e não comportamento. Não, filho. Não existe isso, tá bom? Tem mais, irmão Elcio? Claro que tem. Tem sim, quer ver? Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Olha o versículo 1. Aquele povo estava debaixo da lei, mas nós estávamos debaixo de um sistema religioso corrupto. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não vos torneis a colocar-vos de novo debaixo de jugo de servidão ou de escravidão. Posicionamento. Eu estou firme na liberdade com que Cristo, mediante a sua graça, me libertou. Eu não vou me submeter, me sujeitar à escravidão de homens, de pastores, de líderes, de doutrinas religiosas. Não vou mais. Beleza. Isso é posicionamento. E agora o comportamento eu não preciso ter? Gálatas capítulo 5, no mesmo capítulo, versículo 13. No mesmo capítulo, agora o versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade de Cristo. Não useis, pois, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros em amor. Viu aí, abençoados? Comportamento ou posicionamento gera comportamento, relacionamento. Então, é os dois lados da moeda. Não adianta vir para cá com esse papinho furado de gente carnal que saiu do sistema religioso, e é por isso que anda muitos aí dando um péssimo exemplo e nos chama, nós que somos mais conservadores, nos chama de religiosos, dizendo que nós que pregamos a graça estamos chamando as pessoas agora a terem um compromisso, mas é sempre
a palavra que nos inclina a isso. É o próprio Evangelho, o próprio Espírito que nos leva a ter esse compromisso, não com o homem, mas com o próprio Deus. Então que conversa é essa? De porque eu estou na graça, eu estou posicionado, eu estou certo, convicto, não há condenação sobre a minha vida. Posicionamento, né? Mas, todavia, entretanto, o comportamento, aí eu não tenho nada a ver com o seu comportamento. A vida é sua, você faz o que você quiser. Tudo é lícito, diz Paulo, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Tudo é lícito, mas nem todas as coisas edificam. Então, viu, abençoados? Só deixa aqui essa reflexão para você. Posicionamento em graça, eu estou perfeito, estou salvo, estou abençoado? Ok, somos e estamos neste posicionamento. Agora, este posicionamento nos gera também, nos leva também a um comportamento, que é um relacionamento que todos os filhos de Deus que de fato ama e adora em espírito e em verdade deve desenvolver. Não estou dizendo aqui que ninguém é perfeito na carne, não existe ninguém perfeito na carne. Escute, para essa pessoa aqui não distorcer minha fala novamente. Tá? Ninguém é perfeito na carne, o irmão Elcio não está dizendo que é um santarrão e quer que você seja um santo de Aurélia, não existe. Jesus disse a carne é fraca, a carne para nada presta, o espírito está pronto, sabe? Mas a carne é corrupta, todos nós sabemos disso. Mas, todavia, entretanto, ele sempre falava para os seus apóstolos e os apóstolos continuaram a pregar e Paulo, nós que temos como aquele que trouxe a mensagem da graça em um nível universal, Paulo, falando a Tito, ele disse no capítulo 2, versículo 11 e 12, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ensinando-nos, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, posicionamento, ensinando-nos comportamento, a renunciar às paixões e às concupiscências do mundo, tá? Fica a dica aqui, graça e paz, graça eterna.